Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nessa quinta-feira, no Evangelho de hoje, percebemos a grande multidão que vai se aglomerando em torno de Jesus, sinal da transformação que ele realiza na vida das pessoas. Acolhamos com a mesma abertura de coração o Senhor em nosso caminho e celebremos a liturgia com fé. Então, a primeira leitura está em Hebreus, capítulo 7, versículo 25 a 28, e depois o capítulo 8, versículo 1 a 6. Hebreus, capítulo 7, versículo 25 a 28, depois o capítulo 8, versículo 1 a 6. Irmãos, Jesus é capaz de salvar para sempre aqueles que, por seu intermédio, se aproximam de Deus. Ele está sempre vivo para interceder por eles. Tal é precisamente o sumo sacerdote que nos convinha. Santo, inocente, sem mancha, separado dos pecadores e elevado acima dos céus. Ele não precisa, como sumos sacerdotes, oferecer sacrifícios em cada dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos do povo. Ele já o fez uma vez por todas, oferecendo-se a si mesmo. A lei, com efeito, constituiu os sumos sacerdotes sujeitos à fraqueza, enquanto a palavra do juramento, que veio depois da lei, constituiu alguém que é filho, perfeito para sempre. O tema mais importante da nossa exposição é este. Temos um sumo sacerdote tão grande que se assentou à direita do trono da majestade nos céus. Ele é ministro do santuário e da tenda verdadeira, armada pelo Senhor e não por mão humana. Todo sumo sacerdote, com efeito, é constituído para oferecer dádivas e sacrifícios. Portanto, é necessário que tenha algo a oferecer. Na verdade, se Cristo estivesse na terra, não seria nem mesmo sacerdote, pois já existem os que oferecem dádivas de acordo com a lei. Estes celebram um culto que é cópia e sombra das realidades celestes, como foi dito a Moisés quando estava para executar a construção da tenda. Vê, faze tudo segundo o modelo que te foi mostrado sobre a montanha. Agora, porém, Cristo possui um ministério superior, pois ele é o mediador de uma aliança bem melhor, baseada em promessas melhores. Então, a primeira leitura de hoje da carta aos Hebreus fala pra gente que Cristo ofereceu sacrifícios uma vez por todas, oferecendo-se a si mesmo. Então, ele deu a sua vida por nós para nos salvar. Então, ele deu a sua vida por nós e ressuscitou ao terceiro dia. Então, que nós possamos dar testemunho disso a todos e anunciar a boa nova do seu reino, que nós possamos colocar em prática os seus ensinamentos. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Marcos, capítulo 3, versículo 7 a 12. Marcos, capítulo 3, versículo 7 a 12. Naquele tempo, Jesus se retirou para a beira do mar, junto com seus discípulos. Muita gente da Galileia o seguia, e também muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia. Foi até Jesus, porque tinham ouvido falar de tudo o que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciassem uma barca por causa da multidão, para que não comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas, e todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam a seus pés, gritando: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era. Então, como o evangelho de hoje, nós entramos em uma outra seção do texto de Marcos, na qual Jesus amplia o grupo de seus seguidores, os 12 discípulos, o novo povo de Deus. Contudo, o trecho lido é uma espécie de sumário ilustrativo da atividade de Jesus, sinal do advento do reino dos céus. Alguns elementos são claros. Jesus é a fonte de vida e de salvação para a humanidade sedenta, que está doente física e espiritualmente. Muita gente seguia o Filho de Deus. As pessoas se entusiasmavam com a possibilidade de mudança de vida a partir do encontro com o Senhor, pois tinham ouvido falar de tudo que ele fazia. É interessante notar, ao final do texto, que inclusive os espíritos maus caíam aos pés de Jesus e gritavam: Tu és o Filho de Deus.
Até o mal se inclina diante do Senhor e reconhece a chegada do reino com sua presença. Ele é o Messias aguardado e ansiado por todo Israel, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, sexta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.